Você sabia que as histórias mais aterrorizantes do Brasil não estão nos livros da escola, mas sim enterradas onde ninguém tem coragem de pisar? Hoje, vamos desenterrar um segredo que foi escrito com sangue e silêncio, e que mudou o destino de um engenho inteiro. Mas antes de entrarmos nessa escuridão, eu quero saber até onde essa lenda está chegando. Comenta aqui embaixo, de qual cidade você está assistindo. E se você tem estômago para a verdade, inscreva-se no canal agora. A história vai começar. Na manhã de 24 de junho de 1865, dia de São João, o sol nasceu vermelho sobre o engenho da Serra, no interior de Pernambuco. A neblina baixa cobria os canaviais como um lençol fantasmagórico, abafando os sons da mata. Normalmente, aquela manhã seria de ressaca e celebração, com os restos das fogueiras ainda fumegando e o cheiro de milho assado no ar. Mas naquele ano, o cheiro era outro. Era um cheiro metálico, denso, que atraía moscas varejeiras antes mesmo de o galo cantar. O feitor-chefe da fazenda vizinha, um homem chamado Inácio, passava a cavalo pela estrada que margeava as terras do engenho da Serra. Ele ia visitar o coronel Medeiros para cobrar uma dívida de jogo. Ao se aproximar da entrada principal, seu cavalo empacou. O animal relinchou, revirando os olhos, recusando-se a dar mais um passo. Inácio, irritado, desceu da sela e puxou o animal pelas rédeas. Foi então que ele olhou para a cerca de madeira que delimitava o pasto principal. A cerca, feita de troncos de aroeira pontiagudos, sempre fora um símbolo de orgulho do coronel Medeiros. Mas naquela manhã, ela havia ganhado uma nova decoração. Em 7 estacas consecutivas, algo havia sido espetado. De longe, pareciam abóboras podres ou ninhos de cupim. Mas Inácio chegou mais perto. A neblina se dissipou um pouco. O que ele viu fez suas pernas cederem e seu estômago revirar. Não eram abóboras. Eram cabeças. 7 cabeças humanas. Cortadas rente ao pescoço, com uma precisão cirúrgica. Os olhos estavam abertos, vidrados, encarando o nascer do sol com expressões de terror congelado. As bocas estavam abertas em gritos silenciosos que nunca terminaram. O sangue, já seco e escuro, escorria pela madeira da cerca, tingindo a aroeira de preto. Inácio reconheceu os rostos. Eram os 7 capatazes do engenho da Serra. Homens conhecidos em toda a região não por sua competência, mas por sua brutalidade. Homens que usavam o chicote como extensão do braço. Homens que, na noite anterior, bebiam e riam ao redor da fogueira. Agora, eles eram apenas troféus macabros, alinhados como contas em um colar de morte. E no portão principal, logo abaixo da cabeça do líder dos capatazes, havia algo cravado na madeira com uma força descomunal, um machado de ferreiro, pesado, enferrujado e coberto de sangue. Para entender como o engenho da Serra se transformou em um matadouro em uma única noite, precisamos conhecer o dono daquele machado. Um homem que não falava, não sorria e que, segundo as lendas da senzala, não sangrava. Seu nome era Malik. Malik não era um escravo comum. Ele era um gigante de quase 2 metros, com músculos que pareciam cordas de aço sob a pele negra e brilhante. Ele havia sido trazido do norte da África, um guerreiro Hausa capturado em uma batalha que durou 3 dias. Ele era muçulmano, alfabetizado em árabe e possuía um conhecimento que valia mais do que ouro naquelas terras. Ele sabia dominar o ferro. O coronel Medeiros, um homem ganancioso que via lucro acima de tudo, comprou Malik não para a lavoura, mas para a forja. Um negro que sabe fazer ferramentas vale por 10 na enxada, dizia ele. E assim, Malik tornou-se o ferreiro do engenho. Por 5 anos, o som que definia a vida de Malik foi o clang-clang-clang do martelo batendo na bigorna. Ele vivia na oficina, um galpão aberto e quente, separado da senzala. Ele forjava ferraduras para os cavalos dos senhores. Forjava aros para as rodas das carruagens. Forjava pregos, dobradiças e correntes. E, cruel ironia do destino, Malik era obrigado a forjar os instrumentos de tortura que seriam usados contra seu próprio povo. Ele fazia as gargantilhas de ferro. Ele fazia os grilhões. Ele fazia as pontas de metal que iam na ponta dos chicotes. Cada vez que ele batia o martelo para moldar uma algema, uma parte de sua alma morria. Mas seu rosto permanecia impassível. Ele nunca derramava uma lágrima. Nunca pronunciava uma palavra de protesto. Os outros escravizados o chamavam de o Homem de Ferro. Alguns o odiavam, achando que ele colaborava com os senhores.
Outros, os mais velhos e sábios, viam algo diferente nos olhos de Malik. Eles viam a fornalha. Eles sabiam que o fogo que ele usava para derreter o metal também queimava dentro dele. O ferro guarda a memória do fogo, dizia uma velha curandeira. Um dia, esse ferro vai voltar para quem o encomendou. Os 7 capatazes do engenho, liderados por um homem sádico chamado Tião Corta-Vento, adoravam atormentar o ferreiro. Eles sabiam que Malik era valioso demais para ser morto ou inutilizado, então eles o atacavam onde não deixava marcas no trabalho, no orgulho. Eles entravam na oficina, bêbados, e urinavam na água que Malik usava para resfriar o aço. Eles jogavam pedras nele enquanto ele trabalhava, rindo quando ele não reagia. Eles o chamavam de cão mudo e besta de carga. Mas a verdadeira tensão começou na semana de São João de 1865. O coronel Medeiros havia encomendado uma nova grade para a varanda da Casa Grande. Ele queria algo imponente, com lanças afiadas no topo, para manter a gentalha longe. Malik trabalhou dia e noite, o suor escorrendo por seu corpo como chuva, o calor da forja assando sua pele. Na véspera de São João, a grade estava pronta. Era uma obra-prima de metalurgia, sólida e perigosa. Tião Corta-Vento foi inspecionar o trabalho. Ele estava acompanhado pelos outros 6 capatazes. Todos já haviam começado a beber quentão e aguardente para a festa da noite. Tião olhou para a grade. Olhou para Malik, que estava de pé, coberto de fuligem, segurando seu martelo pesado. Está torto, disse Tião, mentindo descaradamente. Você é um inútil, Malik. 5 anos comendo da comida do coronel e não sabe fazer uma linha reta. Malik não respondeu. Ele sabia que a grade estava perfeita. Tião, irritado com o silêncio do gigante, cuspiu no rosto de Malik. Eu falei com você, bicho. Responda. Malik limpou o rosto devagar. Ele olhou nos olhos de Tião. Pela primeira vez, o capataz viu algo que o fez recuar um passo. Não era medo. Não era raiva. Era uma promessa. O ferro não mente, disse Malik. Sua voz era profunda, rouca pelo desuso, soando como pedras rolando no fundo de um poço. Tião riu, nervoso, para disfarçar o arrepio que sentiu. O ferro não mente, mas sangra. Hoje à noite, na fogueira, vamos ver se você é de ferro mesmo. Vamos fazer uma brincadeira de São João com você, ferreiro. Prepare-se. Os 7 homens saíram rindo, prometendo voltar depois da meia-noite para batizar Malik no fogo da festa. Eles não sabiam que Malik já havia sido batizado. Ele fora batizado no sangue de batalhas na África. E eles não sabiam que, naquela noite, a forja não seria usada para fazer grades ou correntes. Naquela noite, Malik iria forjar apenas uma coisa: justiça. Quando o sol se pôs e as fogueiras de São João foram acesas, iluminando o céu de laranja, Malik trancou a porta de sua oficina. Ele não foi se esconder. Ele foi para a bigorna. Ele pegou uma barra de ferro antiga, um pedaço de aço temperado que ele guardava há anos. Ele acendeu o fogo. O fole soprou. O calor subiu. Malik começou a bater. Clang, clang, clang. O som do martelo misturou-se aos fogos de artifício e à música da festa. Ninguém percebeu que o ritmo de Malik era diferente naquela noite. Não era o ritmo de construção. Era o ritmo de guerra. Ele estava afiando o machado. E ele tinha 7 nomes para gravar na lâmina. Enquanto o engenho da serra explodia em cores e sons com a festa de São João, a oficina de Malik era um templo de escuridão e fogo. Lá fora, fogos de artifício riscavam o céu, e o som da sanfona se misturava às risadas embriagadas dos convidados. Lá dentro, o único som era a respiração pesada do fole e o chiado do metal incandescente. Malik não estava apenas afiando um machado qualquer. Ele havia pegado uma peça de ferro antiga, uma lâmina larga e pesada que fora usada décadas antes para cortar troncos de aroeira, a madeira mais dura do sertão. Era um metal viciado, como diziam os ferreiros, temperado pelo tempo e pelo uso brutal. Malik aqueceu a lâmina até que ela brilhasse num tom laranja-sangue, a mesma cor da lua que começava a subir no horizonte. Ele não usava luvas. Suas mãos, calejadas por anos de contato com o fogo, seguravam atenais com firmeza absoluta. Ele colocou o metal na bigorna. Clang! O martelo desceu. Clang! Para quem ouvia de longe,
Parecia apenas o ferreiro trabalhando tarde, talvez cumprindo alguma ordem urgente de última hora do coronel. Ninguém imaginava que, a cada batida, Malik estava moldando o destino de 7 homens. Ele não estava forjando apenas uma borda cortante, ele estava transferindo 5 anos de humilhação, 5 anos de silêncio e 5 anos de ódio para dentro daquele objeto. Quando terminou, a lâmina não brilhava como prata polida. Ela era escura, fosca, manchada pelo óleo e pela fuligem. Mas o fio era uma linha de luz capaz de dividir um fio de cabelo no ar. Malik passou o polegar levemente pela borda. Um corte fino se abriu em sua pele, e uma gota de sangue caiu no metal quente, sibilando. Está batizado, sussurrou ele em sua língua nativa. Ele prendeu a lâmina em um cabo de madeira de jatobá, longo e liso, que ele mesmo havia esculpido. O machado pesava quase 10 quilos. Para um homem comum, seria difícil de manusear. Para Malik, parecia uma extensão de seu braço. Ele apagou a forja. O brilho das brasas morreu, mergulhando a oficina na escuridão. Malik tirou o avental de couro sujo. Ele ficou nu da cintura para cima, seu torso brilhando de suor. Ele passou fuligem no rosto e no peito, tornando-se uma sombra viva. Ele não era mais o ferreiro. Ele era o executor. Lá fora, a festa estava no auge. Uma fogueira gigantesca queimava no centro do terreiro. Mesas compridas estavam fartas de canjica, pamonha e carne assada. O coronel Medeiros havia liberado aguardente para os trabalhadores, uma generosidade calculada para manter a ordem através da embriaguez. Os 7 capatazes, liderados por Tião Cortavento, estavam reunidos perto de um barril de cachaça, afastados da multidão de escravos, comportando-se como reis daquele pequeno feudo. Eles riam alto, davam tiros para o alto com suas garruchas e assediavam as mulheres que passavam servindo comida. E o ferreiro? Perguntou um dos capatazes, um homem baixo e cruel chamado Zé da Faca, conhecido por andar sempre com uma peixeira na cintura. O bicho parou de bater martelo. Tião Cortavento cuspiu no chão e riu, os dentes amarelos brilhando à luz do fogo. Deve estar tremendo de medo. Sabe que a gente vai lá depois da meia-noite. Vamos esquentar o couro dele. Vamos ver se ele aguenta ferro quente na pele, já que gosta tanto de fogo, completou outro, rindo. Eles não perceberam que a música da sanfona havia ficado um pouco mais baixa. Não perceberam que os cães da fazenda, que costumavam rondar a festa esperando sobras, haviam desaparecido, encolhendo-se debaixo das varandas com os rabos entre as pernas. Os animais sentiam o que os homens, entorpecidos pelo álcool, ignoravam. Havia um predador solto no terreiro. Malik saiu da oficina. Ele não foi direto para a fogueira. Ele se moveu pelas sombras, contornando as construções, aproveitando a fumaça e a confusão da festa. Ele era grande, mas movia-se com o silêncio de uma nuvem de tempestade. O primeiro a morrer foi o mais jovem dos capatazes, um rapaz chamado Bento, sem relação com o outro, que tinha o hábito de chutar os idosos que não andavam rápido o suficiente. Bento sentiu a bexiga cheia e se afastou do grupo, caminhando em direção à cerca dos fundos, onde a escuridão era mais densa, para se aliviar. Ele estava assobiando uma música de festa, desabotoando as calças, olhando para a lua cheia. Que lua vermelha do diabo! Murmurou ele, balançando a cabeça, tonto pela bebida. Ele não ouviu passos. Ele apenas sentiu um deslocamento de ar atrás dele. Quando ele começou a se virar, uma mão gigantesca cobriu sua boca e nariz, sufocando qualquer som. Ao mesmo tempo, ele sentiu um peso frio encostar em sua nuca. Não houve luta. Não houve grito. Malik puxou a lâmina do machado no movimento único, horizontal e brutal. A força foi tanta que o pescoço cedeu como se fosse um talo de cana verde. O corpo do rapaz caiu na grama alta. A cabeça ficou na mão de Malik. O ferreiro olhou para o rosto congelado em surpresa. Ele não sentiu prazer. Ele sentiu apenas a frieza do trabalho bem feito. Ele caminhou até a cerca de aroeira, a poucos metros dali. Ele escolheu a primeira estaca. Com um movimento firme, ele cravou a cabeça na ponta da madeira. Contou ele mentalmente. Ele limpou a lâmina na camisa do morto e voltou para as sombras. De volta à fogueira, Tião Cortavento franziu a testa. Cadê o Bento? Foi mijar e caiu no buraco. Deve ter ido dormir, aquele fracos, zombou Zé da Faca. Não aguenta a cachaça do coronel.
Eles riram novamente. Mas a risada foi um pouco mais curta dessa vez. O vento mudou de direção, trazendo a fumaça da fogueira para o rosto deles, fazendo seus olhos arderem. O segundo alvo foi Zé da Faca. Ele decidiu ir buscar mais carne na mesa principal. O caminho passava por trás do galpão de ferramentas, uma área mal iluminada. Zé caminhava cambaleando, a mão na peixeira, sentindo-se o homem mais perigoso do mundo. Ele ouviu um som metálico. Clang! Como um martelo batendo levemente em algo. Quem tá aí? Gritou Zé, sacando a faca. Aparece, assombração. Malik saiu de trás de uma pilha de madeira. Ele não correu. Ele apenas caminhou em direção a Zé. A luz distante da fogueira refletia no machado manchado de sangue fresco. Zé da Faca arregalou os olhos. Ele tentou levantar a peixeira, mas Malik foi mais rápido. O machado desceu num arco vertical. Não atingiu o pescoço dessa vez. Atingiu o ombro, descendo até o peito. O impacto jogou Zé no chão. Antes que ele pudesse gritar de dor, Malik pisou em seu peito e, com o segundo golpe preciso, separou a cabeça do corpo. Malik pegou seu segundo troféu. Ele caminhou calmamente até a cerca, ignorando o sangue que cobria seus braços. Ele colocou a cabeça de Zé na segunda estaca, ao lado da primeira. 2. Agora, o medo começou a se infiltrar na festa. A ausência de 2 homens em menos de 20 minutos era estranha. Tião Corta-Vento levantou-se, a mão no coldre da garrucha. Tem alguma coisa errada, disse ele aos 4 homens restantes. O Zé não volta. O Bento não volta. Vamos procurar. Eles se levantaram, cambaleantes, mas armados. Eram 5 agora. 5 homens com armas de fogo e chicotes. Eles achavam que eram os caçadores. Eles não sabiam que estavam entrando no terreno de caça de um fantasma de ferro. Malik observava das sombras, imóvel como uma estátua de ébano. Ele viu o grupo se separar para cobrir mais terreno. Erro fatal, pensou Malik. O ferro é forte quando está junto. Separado, ele quebra. Ele apertou o cabo do machado. A noite estava apenas começando. E a cerca ainda tinha 5 estacas vazias esperando por seus donos. A lua cheia, que nascerá laranja no horizonte, agora estava alta no céu, tingida de um vermelho profundo e doentio pela fumaça das fogueiras de São João e pela poeira seca do sertão. No engenho da serra, essa luz carmesim banhava o terreiro, transformando as sombras em poças de sangue negro. A festa continuava, mas o riso havia se tornado estridente, nervoso. O desaparecimento de Bento e Zé da Faca não fora notado pela multidão de escravos e convidados, mas para os 5 capatazes restantes, o silêncio dos companheiros gritava. Tião Corta-Vento, o líder do bando, sentia o álcool evaporar de seu sangue, substituído por uma adrenalina gelada. Ele conhecia o medo. Ele o impunha todos os dias. Mas sentir o medo na própria pele era uma novidade amarga. Ele reuniu os 4 homens restantes, Matias Quebra-Osso, um gigante estúpido que gostava de usar as mãos nuas, os irmãos gêmeos Fonseca, conhecidos por sua pontaria com a garrucha, e o velho Rufino, um rastreador experiente que conhecia cada palmo daquela terra. Ninguém se separa, ordenou Tião, sacando sua garrucha de 2 canos. O Zé e o Bento devem estar bêbados em algum canto. Vamos achar os 2, dar uma surra neles por sumirem e depois vamos pegar o ferreiro. Eles se moveram em formação, afastando-se da luz segura da fogueira principal. O destino era a oficina de Malik, que ficava na orla da mata, perto do riacho. O caminho passava pelo canavial velho, uma plantação densa e alta que não havia sido colhida, onde as folhas da cana cortavam como navalhas se você não soubesse andar. Ao entrarem no canavial, o mundo mudou. O som da sanfona ficou abafado, distante. O único som era o vento sibilando nas folhas secas da cana. Xi, xi. Parecia que a plantação estava sussurrando segredos. Rufino, o rastreador, parou de repente. Ele se abaixou e tocou o chão. Sangue, disse ele, esfregando os dedos. Fresco. E muito. Tião aproximou a lanterna. Havia um rastro de sangue que entrava no meio da cana, saindo da trilha batida. Não era um rastro de gotejamento. Era um rastro de arrasto. Alguém havia puxado algo pesado para dentro da escuridão verde. Matias, sussurrou Tião para o gigante do grupo. Vai ver.
Matias, confiando em seu tamanho e força bruta, abriu caminho entre as canas, empurrando os talos com os braços. Aparece, Zé! Deixa de brincadeira! Gritou ele. Ele deu 10 passos para dentro. A escuridão o engoliu. Os outros 4 esperaram na trilha. Matias chamou um dos gêmeos Fonseca. O silêncio respondeu. Então, um som. Um som úmido, abafado, como um machado cortando uma abóbora madura. Tump! Seguido imediatamente por um som de sucção, como uma bota sendo tirada da lama. Matias! Gritou Tião, apontando a arma para o canavial. Algo foi arremessado de dentro da plantação. Um objeto escuro e redondo rolou até os pés de Tião. Ele baixou a lanterna. Era a cabeça de Matias Quebra-Osso. A expressão no rosto do gigante não era de medo, mas de total surpresa. Ele morrera sem nem entender o que o atingira. Os gêmeos Fonseca gritaram e dispararam suas armas cegamente para dentro do canavial. Bang! 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 A fumaça da pólvora encheu o ar, cegando-os momentaneamente. Parem de atirar, idiotas! Rugiu Tião. Vocês não estão vendo nada. Mas eles ouviram. No meio da fumaça e do cheiro de enxofre, ouviram uma voz. Não vinha de um lugar específico. Parecia vir de todas as direções, ecoando no meio da cana. 3. Disse a voz. Profunda. Metálica. A voz de Malik. O pânico quebrou a formação. A regra de ninguém se separa foi esquecida pelo instinto animal de sobrevivência. Os gêmeos Fonseca, aterrorizados, correram de volta para a trilha, em direção aos estábulos, achando que lá poderiam pegar cavalos e fugir. Rufino, o rastreador, correu para o lado oposto, em direção ao rio, confiando que poderia se esconder na água. Tião Corta-Vento ficou sozinho na trilha, com a cabeça de Matias aos seus pés. Ele girava em círculos, a garrucha apontada para o nada. Aparece, ferreiro maldito. Aparece que eu te furo todo. Mas Malik não queria Tião ainda. O líder seria o último. O prato principal. Malik deixou Tião gritando na escuridão e seguiu os gêmeos. Os irmãos Fonseca chegaram aos estábulos ofegantes. O cheiro de estrume e feno era reconfortante, familiar. Eles entraram, trancando a porta de madeira atrás de si. Vamos pegar os cavalos do coronel, disse um deles. Vamos sair daqui agora. Eles começaram a selar 2 animais no escuro, tateando as correias com mãos trêmulas. O estábulo estava mergulhado em sombras, iluminado apenas por frestas de luz da lua vermelha que passavam pelas tábuas da parede. De repente, os cavalos ficaram agitados. Eles relincharam, batendo os cascos nas baías, revirando os olhos brancos de terror. Calma, bicho! Sibilou o gêmeo. Então, eles ouviram. Clang! O som de metal batendo em metal. Vinha de cima. Do loft onde guardavam o feno. Os 2 irmãos olharam para cima. Na borda do loft, recortada contra a luz vermelha de uma janela alta, estava a silhueta de Malik. Ele parecia imenso, um demônio de fuligem e músculo. O machado descansava em seu ombro. Ele não desceu pela escada. Ele pulou. Malik aterrissou no chão do estábulo com um baque pesado, levantando poeira e palha. Ele caiu já em movimento, girando o corpo. O machado descreveu um arco perfeito no ar. O primeiro gêmeo nem teve tempo de levantar a arma. A lâmina atingiu seu peito, cortando costelas e externo, derrubando instantaneamente. O segundo gêmeo, vendo o irmão cair, tentou correr para a porta. Mas a porta estava trancada, por eles mesmos. Ele se virou, encostando as costas na madeira, chorando. Não! Pelo amor de Deus, Malik! Foi o Tião! Foi ele que mandou! Malik parou na frente dele. O ferreiro estava coberto de sangue, o peito subindo e descendo ritmicamente. Ele não estava cansado. Ele estava apenas aquecido. O ferro não escolhe, disse Malik. O ferro corta. Ele levantou o machado. O gêmeo fechou os olhos. O golpe foi limpo. A cabeça rolou pela palha, parando perto do casco de um cavalo. 4. 5. Malik recolheu as cabeças. Ele as amarrou pelos cabelos no cinto de corda que usava, como um caçador carrega caça miúda. Ele saiu do estábulo, deixando os corpos para os ratos.
Faltava um antes do líder. Rufino. Rufino era esperto. Ele sabia que não podia correr mais que o gigante, nem lutar contra ele. Ele foi para o riacho que cortava a fazenda, perto da roda d'água do engenho. Ele entrou na água fria, escondendo-se embaixo da ponte de madeira, com apenas o nariz para fora, como um jacaré. Ele esperaria o amanhecer. Ele ficou ali por quase 1 hora, tremendo de frio, ouvindo os sons da noite. Ele ouviu os gritos distantes vindos do estábulo. Depois, silêncio. Rufino achou que estava salvo. A água mascarava seu cheiro. A ponte escondia seu corpo. Mas ele esqueceu que Malik era ferreiro. E o ferreiro conhece a água tanto quanto conhece o fogo. Malik sabia que a água do riacho era usada para resfriar o ferro na oficina. Ele conhecia o fluxo, a correnteza. Malik chegou à ponte. Ele não olhou para baixo. Ele caminhou até a comporta que controlava a água para a roda do engenho. Com 3 giros fortes na manivela enferrujada, ele fechou a comporta. O nível da água embaixo da ponte baixou rapidamente. Rufino, que estava flutuando, de repente sentiu seus pés tocarem a lama. Ele estava exposto. Ele olhou para cima, por entre as frestas da madeira da ponte. Ele viu a sombra de Malik parada lá em cima. E viu algo pingando. Plic, plic. Gotas escuras caindo na água ao seu redor. Sangue das cabeças que Malik carregava. Rufino tentou sair da lama e correr para a margem, mas o barro do fundo do rio era traiçoeiro. Ele escorregou. Malik desceu o barranco. Ele não usou o machado imediatamente. Ele entrou na lama, caminhou até Rufino, que tentava se arrastar, e o pegou pelo pescoço com uma só mão. Ele levantou o homem velho no ar, tirando seus pés do chão. Rufino olhou nos olhos de Malik. Ele viu o abismo. Eu nunca te bati, Malik, engasgou Rufino. Eu só olhava. Quem segura a lanterna também tem culpa, respondeu Malik. Ele jogou Rufino no chão duro da margem. O machado desceu. 6. Agora, o silêncio na fazenda era quase absoluto. A festa havia acabado, não porque alguém tivesse dado a ordem, mas porque o medo havia se espalhado como uma doença. Os escravos haviam se recolhido às senzalas, trancando as portas, sentindo a morte no ar. O coronel Medeiros, bêbado demais na casa grande, dormia, ignorante de que seu exército havia sido dizimado. Restava apenas um. Tião, corta-vento. Tião havia recuado para o terreiro principal, perto das brasas da fogueira que agora morria. Ele estava cercado pela luz fraca, girando, suando frio. Ele sabia que estava sozinho. Ele chamara pelos nomes dos outros e ninguém responderá. Ele viu Malik surgir da escuridão. O ferreiro caminhava devagar, vindo da direção da cerca. Ele já havia decorado as estacas com as novas cabeças. Agora, ele tinha apenas o machado na mão e uma última estaca vazia esperando na entrada da fazenda. Tião levantou a garrucha. Suas mãos tremiam tanto que a arma dançava. Fica longe, demônio. Eu tenho bala de prata. Eu tenho reza brava. Malik parou a 10 metros de distância. A luz das brasas iluminava seu corpo pintado de sangue e fuligem. Ele parecia uma estátua de guerra. Sua reza não chega onde você vai, Tião, disse Malik. Tião puxou o gatilho. A arma falhou. Clique. A pólvora úmida da noite ou o destino intervieram. Tião jogou a arma no chão e puxou seu famoso chicote, o corta-vento, feito de couro trançado com pontas de chumbo. Vem então, gritou Tião, estalando o chicote no ar. Vem que eu vou te ensinar a respeitar seu senhor. Malik sorriu. Foi a primeira vez que ele sorriu em 5 anos. Um sorriso branco e terrível no rosto negro. Eu não tenho senhor, disse Malik, começando a correr. O chão tremeu com os passos do gigante. Tião tentou usar o chicote, tentou manter a distância, mas Malik não parou. Ele recebeu a chicotada no braço esquerdo, ignorando a dor, e continuou avançando como um trem de carga. O confronto final estava prestes a começar. O aço contra o couro. O oprimido contra o opressor. E a lua vermelha assistia, esperando pela 7ª cabeça. O terreiro de terra batida do engenho da serra transformou-se em uma arena primitiva, iluminada apenas pelas brasas agonizantes da fogueira de São João e pelo brilho vermelho da lua. De um lado, Tião Corta-Vento,
o feitor que governara aquelas terras com o estalo de seu chicote por uma década. Do outro, Malik, o ferreiro silencioso que forjara sua própria libertação no fogo e no sangue. Tião sabia que não podia correr. Suas pernas tremiam, não apenas de medo, mas da exaustão de uma noite de terror. Sua única chance era a distância. O chicote era uma arma de longo alcance, o machado precisava do contato. Fica longe, animal, gritou Tião, girando o chicote acima da cabeça. O couro trançado zumbia no ar como um enxame de vespas furiosas. Ele desferiu o golpe. O chicote estalou com a velocidade do som, visando o rosto de Malik. Mas o ferreiro não recuou. Ele levantou o braço esquerdo, oferecendo o antebraço como escudo. O couro com ponta de chumbo rasgou a pele, abrindo um corte profundo que sangrou imediatamente. Malik nem piscou. Ele aceitou a dor como preço da aproximação. Tião recolheu o chicote para o segundo golpe, mas seus olhos se arregalaram. Malik não havia parado. O gigante continuava avançando, passo após passo, o machado pesado seguro na mão direita, baixo e relaxado, pronto para subir. Morre! Morre! Gritou Tião, desesperado, desferindo uma chuva de golpes. Ele acertou o ombro de Malik. Acertou o peito. Acertou a coxa. O corpo do ferreiro tornou-se um mapa de cortes e sangue, mas ele não diminuía a velocidade. Era como tentar parar uma avalanche com um galho de árvore. Quando Malik chegou a 2 metros de distância, Tião tentou recuar, mas tropeçou em uma tora de madeira deixada perto da fogueira. Ele caiu de costas na poeira. O chicote voou de sua mão. Tião Corta-Vento, o homem que fizera centenas de escravos implorarem por misericórdia, agora rastejava para trás, levantando as mãos em súplica. Espera! Espera, Malik! Eu te dou dinheiro. Eu tenho ouro escondido. Eu te deixo fugir. Malik parou sobre ele. Sua sombra cobriu o corpo do feitor, bloqueando a luz da lua. O ferreiro estava ofegante, o suor misturado ao sangue que escorria de seus ferimentos, mas seus olhos estavam límpidos. A fuga é para quem tem medo, Tião, disse Malik, sua voz profunda vibrando no peito do homem caído. Eu não estou fugindo. Eu estou trabalhando. Pelo amor de Deus, choramingou Tião. Você não conhece Deus, respondeu Malik. Você só conhece o diabo. E hoje, você vai encontrar com ele. Malik levantou o machado com as 2 mãos. Ele não o fez com raiva. Ele o fez com a precisão de quem vai partir um tronco difícil. Ele visualizou o ponto exato no pescoço de Tião, entre a 3ª e a 4ª vértebra. Tião fechou os olhos e gritou. O grito foi cortado abruptamente pelo som úmido e definitivo do metal encontrando a carne e o osso. O silêncio voltou ao engenho da serra. Malik abaixou o machado. Ele olhou para o corpo sem vida de seu antigo algoz. Ele se abaixou e recolheu o último troféu. 7, sussurrou ele. A coleção estava completa. Malik caminhou até a cerca de aroeira que delimitava a entrada principal da fazenda. As outras 6 cabeças já estavam lá, espetadas nas estacas, viradas para a estrada, como sentinelas grotescas. Malik escolheu a estaca central, a mais alta, aquela que ficava bem ao lado do portão. Ele cravou a cabeça de Tião Corta-Vento no topo. O rosto do feitor ficou virado para a casa grande, os olhos mortos fixos na janela do quarto do coronel Medeiros. Malik recuou alguns passos para admirar sua obra. Sob a luz vermelha da lua, a cerca parecia um altar profano. 7 cabeças. 7 homens que haviam usado seu poder para destruir vidas, agora reduzidos a avisos apodrecendo no sereno. O ferreiro estava cansado. A adrenalina começava a baixar, e a dor dos ferimentos de chicote começava a queimar. Ele foi até o poço, tirou um balde de água gelada e bebeu longamente. Depois, jogou o resto da água sobre a cabeça e o corpo, lavando o sangue dos outros e o seu próprio. Ele não foi para a senzala libertar os outros. Ele sabia que uma fuga em massa seria um massacre, o exército viria, e todos morreriam. Sua missão não era de libertação física, mas de libertação espiritual. Ele havia quebrado o mito da invencibilidade dos senhores. A partir daquela noite, todo feitor pensaria 2 vezes antes de levantar a mão. Todo coronel dormiria com um olho aberto. Malik foi até sua oficina uma última vez. Ele pegou seu martelo favorito,
a única coisa que ele realmente considerava sua. Ele olhou para o machado cravado na cerca, deixando-o lá como assinatura. Então, sem olhar para trás, Malik caminhou em direção à mata fechada. Ele não correu. Ele andou com a dignidade de um homem livre. A escuridão o acolheu, e ele desapareceu antes que o primeiro raio de sol tocasse o horizonte. O amanhecer de 25 de junho foi límpido e frio. O coronel Medeiros acordou tarde, com a cabeça latejando pela ressaca do vinho da noite anterior. Ele se levantou, vestiu o roupão de seda e foi até a varanda do segundo andar para respirar o ar da manhã e ver se os capatazes já haviam colocado os escravos para trabalhar. Tião! Gritou ele, coçando a barriga. Tião, seu preguiçoso! Cadê o café? Ninguém respondeu. O terreiro estava deserto. A fogueira era apenas um monte de cinzas cinzentas. O coronel franziu a testa. O silêncio era absoluto. Nem os pássaros cantavam. Ele olhou para a entrada da fazenda, esperando ver os guardas no portão. Foi então que ele viu a cerca. A distância era de uns 50 metros, mas a visão era clara. 7 formas redondas e escuras adornavam o topo da cerca de aroeira. Um bando de urubus já circulava no céu acima delas, e alguns pousavam na madeira, bicando avidamente. O coronel apertou os olhos, tentando entender o que eram aquelas coisas. Abóboras. Melancias. Uma brincadeira de mau gosto dos bêbados da festa? Então, um urubu pousou na cabeça central e arrancou um pedaço da bochecha de Tião Corta-Vento. O rosto do feitor girou na estaca, virando-se levemente. O coronel Medeiros sentiu o mundo girar. Ele agarrou o parapeito da varanda para não cair. O grito que saiu de sua garganta foi um som estrangulado, fino e patético. Ele desceu as escadas correndo, tropeçando no roupão, gritando por sua esposa, pelos criados, por qualquer um. Ele correu até o terreiro, parando a 10 metros da cerca. O cheiro de sangue coagulado e morte era insuportável. Ele viu os rostos. Matias. Zé da Faca. Os gêmeos. Rufino. Bento. E Tião. Todos eles. Toda a sua força de segurança. Toda a sua barreira contra o mundo. Mortos. Decapitados. Expostos como gado no açougue. E cravado no portão, brilhando sob o sol da manhã, estava o machado. O machado que ele comprará para Malik 5 anos antes. O coronel caiu de joelhos na poeira, vomitando. Ele olhou para a oficina do ferreiro. A porta estava aberta. A forja estava fria. Os escravos começaram a sair das senzalas, atraídos pelos gritos do coronel. Eles pararam em um semicírculo, mantendo uma distância segura. Eles olharam para as cabeças na cerca. Depois olharam para o coronel ajoelhado na terra. Ninguém disse nada. Ninguém chorou. Mas nos olhos de cada homem e mulher ali, havia um brilho novo. Um brilho que não existia no dia anterior. Eles olhavam para as cabeças cortadas não com horror, mas com reconhecimento. Eles sabiam quem tinha feito aquilo. Um velho escravo, que trabalhava na moenda, deu um passo à frente. Ele olhou para a mata, para onde Malik havia ido, e fez uma leve reverência com a cabeça. O coronel Medeiros viu aquilo. Ele viu o desrespeito. Viu o fim de sua autoridade. Ele tentou se levantar e gritar ordens, mas sua voz não tinha mais poder. Ele era apenas um homem gordo e assustado, cercado por 200 homens que acabavam de descobrir que seus carrascos podiam sangrar. A Guarda Nacional chegou ao meio-dia. O coronel Medeiros estava trancado em seu quarto, com uma espingarda no colo, recusando-se a sair. Os soldados retiraram as cabeças da cerca. Foi uma tarefa grotesca que fez muitos homens vomitarem. A caçada a Malik começou imediatamente. Cães foram trazidos. Rastreadores indígenas foram contratados. Eles seguiram o rastro de sangue do ferreiro até a beira do rio, a 3 quilômetros da fazenda. Lá, o rastro desaparecia na água. Eles procuraram por semanas. Vasculharam cavernas, quilombos conhecidos, vilas vizinhas. Mas Malik havia evaporado. O coronel Medeiros nunca se recuperou. Ele vendeu o engenho da serra um mês depois, alegando que a terra estava amaldiçoada. Ele se mudou para Recife, onde viveu o resto de seus dias em um sobrado fortificado, com grades em todas as janelas.
Dizem que ele nunca mais conseguiu olhar para uma faca ou um machado sem tremer. Ele morreu 5 anos depois, engasgado com um pedaço de carne, sozinho em sua sala de jantar. Mas a história de Malik não terminou com seu desaparecimento. Pelo contrário, foi aí que ela realmente começou. O engenho da Serra morreu muito antes de seus tijolos caírem. Na manhã seguinte ao massacre de São João, a notícia das 7 cabeças na cerca se espalhou como um incêndio florestal por todo o Nordeste. Não era apenas uma história de violência, era um presságio. A imagem dos 7 capatazes mais temidos da região reduzidos a enfeites de madeira quebrou a espinha dorsal da autoridade escravocrata local. Nenhum feitor aceitou trabalhar para o coronel Medeiros depois daquilo. O salário não importava. O medo de ouvir o som de um martelo batendo à noite era maior do que a ganância. Sem supervisão brutal, a produção de açúcar parou. Os escravizados, embora ainda cativos no papel, começaram a trabalhar em seu próprio ritmo, com uma altivez nova. Eles sabiam que o Homem de Ferro estava lá fora, em algum lugar, vigiando. O coronel vendeu as terras por uma ninharia e fugiu para a cidade, mas a maldição o seguiu. Dizem que ele morreu gritando em seu leito, jurando que via Tião Corta-Vento parado ao pé da cama, segurando a própria cabeça nas mãos. Quanto a Malik, a caçada oficial durou meses, mas foi inútil. É difícil caçar alguém que a própria terra parece querer esconder. Relatórios da Guarda Nacional da época mencionam pegadas que desaparecem em pedra sólida e cães que perdem o faro e choram de medo. Malik não foi para o norte, nem para o sul. Ele desapareceu nas dobras da história. Mas se os registros oficiais silenciaram, a memória do povo gritou. Nos anos que se seguiram, surgiu a lenda do Ferreiro da Mata. Viajantes que passavam pela estrada antiga perto das ruínas do engenho juravam ouvir, nas noites de lua cheia, o som rítmico de metal batendo em metal. Clang, clang, clang. Não era um som assustador para os humildes, mas era aterrorizante para os arrogantes. Diziam que Malik havia montado uma nova oficina, não feita de tijolos, mas de raízes e pedras, em algum lugar profundo na Caatinga. Diziam que ele continuava forjando, mas não mais correntes ou algemas. Ele forjava justiça. Durante a Guerra do Paraguai, surgiram histórias de um soldado negro gigantesco, mudo, que lutava com um machado e que nunca era ferido por balas. Durante a Revolta da Chibata, décadas depois, marinheiros juravam ter visto um homem enorme nas docas, afiando lâminas antes do levante. Malik tornou-se uma ideia. Sempre que o ferro era usado para quebrar correntes, o espírito dele estava lá. Em 1950, uma expedição de historiadores foi até as ruínas do Engenho da Serra, que já havia sido engolido pela vegetação. Eles encontraram a casa grande desabada e a senzala em pó. Mas a oficina do ferreiro, a oficina ainda estava lá. As paredes de pedra haviam resistido. No centro da oficina, onde ficava a bigorna, eles encontraram algo que silenciou a equipe. Cravado em um tronco de aroeira petrificado pelo tempo, estava um machado. A madeira do cabo havia apodrecido, mas a cabeça de metal estava lá. Era uma peça bruta, pesada, feita de ferro viciado. E, apesar de quase 100 anos de chuva e sol, a lâmina não estava enferrujada. Ela estava escura, sim, mas o fio ainda brilhava, afiado o suficiente para cortar o vento. Os moradores locais avisaram os historiadores: não toquem. Esse machado tem dono. Ele deixou aí para quando precisar voltar. Os historiadores, homens da ciência, riram e tentaram remover o machado para levá-lo a um museu. 3 homens puxaram. Usaram alavancas. Usaram picaretas. O machado não se moveu 1 milímetro. Era como se estivesse fundido à árvore, ou como se a própria terra se recusasse a soltá-lo. Eles acabaram deixando-o lá, onde está até hoje, vigiando as ruínas de um império que caiu pela força de um braço. A história de Malik e das 7 cabeças é um lembrete brutal e necessário. Ela nos diz que o silêncio do oprimido não é aceitação, é paciência. O coronel e seus capatazes achavam que podiam quebrar o espírito de um homem com humilhação e trabalho forçado. Eles esqueceram que o ferro, quando batido e queimado, não quebra. Ele endurece. Ele vira aço. Eles transformaram um ferreiro em uma arma. E quando a arma ficou pronta, ela fez exatamente aquilo para o que foi forjada: cortar. Hoje, se você passar pelo interior de Pernambuco na noite de São João, olhe para as cercas das fazendas antigas. Se a lua estiver vermelha,
não pare. E se ouvir o som de um martelo batendo ao longe, reze para que sua consciência esteja limpa. Porque o ferreiro ainda trabalha. E a lista dele pode não ter acabado. O que você achou da justiça de Malik? Foi vingança ou foi a única lei possível naquele mundo sem lei? Você teria coragem de visitar as ruínas do engenho da Serra à noite? Deixe sua opinião nos comentários. E se essa história fez seu sangue gelar, inscreva-se agora no canal Sombras do Império. Nós trazemos a escuridão do passado para a luz. Ative o sininho, porque a próxima lenda que vamos contar vai fazer você duvidar do que é real. Até a próxima! E lembre-se, o ferro nunca esquece quem o bateu.